Amém. Boa noite, irmãos. Você pode se assentar por um instante. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Dizer que é uma alegria enorme poder cultuar o Senhor nessa noite, junto com cada um de vocês. Como o pastor Eduardo falou no início do culto, se você está nos visitando, sobretudo se é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, nós temos um presente para você. Então, antes de sair, no final do culto, vá ao balcão de conexão, à mesa de conexão, e retire ali o presente. É uma forma da gente demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão pela tua presença aqui conosco nessa noite. Se você está aqui, não é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, talvez a segunda ou terceira vez, mas quando você esteve aqui pela primeira vez, você não retirou o seu presente, você não pegou o seu presente, faça isso hoje, É uma forma da gente demonstrar nossa gratidão com a sua presença aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. É a penúltima mensagem da série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Gálatas 6, a partir do versículo 7. Na nossa série de mensagens denominada Livres, onde nós estamos já há alguns meses meditando na carta aos Gálatas. Gálatas 6, 7, versículo 7 ao 10. A palavra de Deus diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco através das tuas sagradas letras. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos, através daquilo que o Senhor diz na tua palavra, ser instruído, Senhor Deus, ter a correta instrução para a justiça, da compreensão de quem o Senhor é. E te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra, Senhor Deus, entre não somente em nossos ouvidos, mas alcance o nosso coração e a nossa mente, para que possamos pensar, refletir biblicamente a respeito daquilo que o Senhor quer falar, o tema que o Senhor quer falar conosco nessa noite, e que levemos em consideração tudo aquilo que aprendemos do Senhor a todo momento da nossa vida. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós meditamos no versículo 6, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre compartilhar as coisas boas com aqueles que o instruem com a palavra. Onde ali ele estava muito mais do que dando uma recomendação sobre generosidade, mas o que a generosidade significa na prática nas nossas vidas. A generosidade como uma resposta, como um desdobramento, como uma implicação do Evangelho. Se valorizamos o Evangelho, investimos na pregação do Evangelho, investimos na expansão da pregação do Evangelho. O quanto a forma como nós gastamos, revelamos o que amamos de fato. E ele continua falando sobre essa relação espiritual, sobre o que nós investimos, nós colhemos. Nós vivemos em um mundo onde estamos constantemente plantando semente, a todo tempo. Cada escolha que fazemos, cada palavra que falamos, cada atitude que adotamos, tudo isso são sementes que estamos plantando na terra das nossas vidas. Mas muitas vezes esquecemos que essas sementes elas vão crescer e vão dar frutos, sejam eles bons ou ruins. Depende do tipo de semente que a gente está plantando. Imagina um agricultor
Ele acorda bem cedo, ele vai para o campo, né? Ele prepara o solo, aduba, né? Ele vai arar ali, vai fazer toda a preparação, planta as sementes com cuidado após a preparação do solo. Dia após dia ele volta ao campo, regando, adubando, cuidando da terra. E ele sabe que em algum momento haverá uma colheita. Aquele trabalho vai trazer um resultado, mesmo que demore. Existem frutos que demoram muito tempo. Existem plantas que só frutificam uma vez por ano. Mas ela é resultado de meses de trabalho, desde a preparação da terra até a plantação e o cuidado para que aquela planta cresça. No entanto, imagine que esse agricultor, ele tem uma fazenda, uma plantação de batatas comuns. Mas com o tempo, ele vê que ele cometeu um erro. Ao invés de plantar batata, ele plantou batata doce. Ele não se deu conta no princípio, mas com o tempo ele vê o resultado daquilo que ele semeou, daquilo que ele plantou. E quando chega a colheita, é inútil ele reclamar que o campo está cheio de batata doce, porque é exatamente o resultado daquilo que ele plantou. Ele simplesmente está colhendo aquilo que ele plantou. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas 6, de 7 a 10, como nós lemos, que a nossa vida espiritual, ela segue essa mesma dinâmica de uma plantação. Quando ele diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse texto nos traz uma pergunta. O que nós estamos semeando nas nossas vidas espirituais, na nossa caminhada com Cristo? Estamos plantando no campo do Espírito ou no campo da carne? Na mensagem de hoje, veremos como essa lei espiritual da semeadura e da colheita nos chama, nos convoca a uma vida de santidade pessoal e de perseverança em fazer o bem. E a gente vai examinar dois aspectos dessa lei espiritual da semeadura. Que a lei da semeadura e a colheita na vida pessoal, como as nossas escolhas diárias impactam a nossa santidade. Vamos refletir também sobre a perseverança em fazer o bem. E para concluir, nós veremos que a promessa da colheita é um fato, é uma realidade, é uma certeza. Como Deus promete uma colheita no tempo certo, Ele promete isso. Tanto agora quanto na eternidade. Sobretudo para aqueles que semeiam no Espírito. Mas que é necessário perseverança. O chamado de Deus para fazermos o bem é uma semeadura que exige paciência e constância. Assim como o agricultor, dessa breve ilustração que eu fiz, deve saber o que ele está plantando, e sabendo o que ele está plantando, ele sabe o que ele vai colher, nós também devemos entender que cada escolha que nós fazemos espiritualmente resultará numa colheita. Seja ela para eternidade, com valor eterno, ou seja ela para algo que não tem valor espiritual. Esse texto nos desafia a refletir sobre qual campo estamos plantando e como nós podemos continuar perseverando em fazer o bem, especialmente aqueles da família da fé, como o próprio texto sagrado nos fala. Eu gostaria de falar contigo, refletir contigo sobre esse primeiro aspecto, a lei da semeadura e a colheita em nossas vidas, na vida pessoal. Nos versículos 6 e 7, de 7 a 8, melhor dizendo, Paulo diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo aqui nos adverte sobre uma verdade espiritual que nós não podemos ignorar. O que semeamos na nossa vida, seja na carne ou no Espírito, vai determinar o que nós colheremos. Assim como o campo físico da ilustração do agricultor, na realidade da vida do agricultor, nós não podemos colher frutos aonde se planta espinhos. Na vida espiritual não é diferente. A colheita será proporcional àquilo que nós semeamos. Por vezes nós passamos a vida plantando espinhos, esperando colher frutos. É interessante que, lendo o comentário desse texto, escrito por John Stott, ele cita um ditado popular que fala o seguinte: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. A santidade é algo que se planta e que se colhe. As sementes são principalmente pensamentos e ações que tomamos na vida ordinária. O mesmo autor desse comentário que cita esse ditado popular, John Stott, após citar esse ditado, ele diz o seguinte: cada vez que permitimos que a nossa mente abrigue um rancor, alimente uma queixa, entretenha uma fantasia impura, nos deleitemos na autopiedade, estamos semeando para a carne. Cada vez que permanecemos em má companhia, cuja influência insidiosa, sabemos que não podemos resistir. Cada vez que ficamos na cama, quando deveríamos estar de pé e orando. Cada vez que lemos literatura pornográfica. Cada vez que assumimos um risco que coloca nosso autocontrole à prova. Estamos semeando e semeando para a carne. Imagine você trazendo para uma realidade recente dos Jogos Olímpicos lá em Paris. Não vou falar da abertura, vou falar dos Jogos em si. O quanto as pessoas se preparam para obter resultado. E é interessante que a cada ano que passa, os tempos caem. E às vezes são diferenças de milésimos de segundo que determinam quem vai estar no pódio com a medalha de ouro e quem nem vai estar no pódio. Foi interessante que uma das provas de natação, um brasileiro que ficou, acho que em 4º lugar, com aquele mesmo tempo, nas Olimpíadas anteriores, em Tóquio, ele estaria no pódio. E os atletas, ano após ano, se preparando para obter êxito. Não é simplesmente uma atividade que se realiza ali sem nenhum tipo de preparo. Porque um atleta que deseja alcançar o auge da sua forma física, ele não pode simplesmente desejar que isso aconteça. Ele precisa treinar arduamente, seguir uma dieta rigorosa, cuidar do seu corpo todos os dias. Agora imagine que ao invés de treinar regularmente, ele passa todos os dias em uma rotina de indulgências, como comer comida não saudável, negligenciar os treinos, dormir pouco. Aí chega no dia da competição, ele se decepciona com o seu desempenho. E a frustração vem. Porque ele colheu exatamente aquilo que ele plantou durante todo o seu período de preparação. O corpo dele não estava preparado. Porque ele não investiu na preparação. Da mesma forma, na nossa vida espiritual,
Muitas vezes nós queremos colher o fruto do Espírito, paz, alegria, santidade, o que nós vimos há poucas semanas atrás. Mas na prática, estamos plantando as sementes erradas. Como Paulo diz, se semeamos para a carne, o que significa isso? Alimentar desejos pecaminosos, cultivar ressentimentos, viver de maneira egoísta, alimentar rancor, alimentar a fofoca, contribuir para a falta de paz. Não tem como colher algo bom. O fruto é certo, é a destruição, são os problemas. Mas quando nós semeamos no Espírito, nutrindo a nossa vida com oração, com meditação na palavra, com obediência à vontade de Deus, com serviço à casa de Deus, com o exercício dos dons e dos talentos que Deus nos deu em nossa comunidade de fé, em observar o culto público, o dia do Senhor, cultuar, se fortalecer espiritualmente. Podemos passar por problemas, podemos passar por dificuldades, mas o próprio Deus nos garante que haverá uma colheita. Porque Deus, em Cristo Jesus, reservou para nós todas as suas bênçãos espirituais. Mas por vezes, nós estamos semeando na carne, mimando os nossos desejos pecaminosos, vivendo de acordo com a nossa natureza caída. Isso significa muitas vezes ceder à raiva, guardar rancor, permitir maus pensamentos, com que esses maus pensamentos nos dominem, alimentar o orgulho, viver de maneira egoísta. Essas sementes, se plantadas continuamente em nossas vidas, trarão uma colheita de destruição, tanto na nossa vida pessoal. Ninguém se dá bem, até pensando no aspecto prático, ninguém se dá bem cultivando esse tipo de coisa o tempo todo. Ninguém é bem-sucedido cultivando esse tipo de coisa. Quem passa a vida assim, colhe o que plantou. Quer um exemplo que revela muito sobre a forma, sobre as sementes que alguém plantou? Vá no funeral de uma pessoa. A quantidade de pessoas que estão lá. A quantidade de pessoas que estão lamentando a morte daquela pessoa que está ali. Não sei se você já teve a experiência de ir no funeral de alguém onde haviam pouquíssimas pessoas e dos poucos que estavam lá, a maioria estava quase que de forma obrigada. E muitas vezes isso é fruto das sementes que aquela pessoa cultivou em toda a vida. Da mesma forma que nós somos consolados quando uma pessoa querida parte. No funeral nós vemos uma multidão de pessoas. Pessoas que decidiram viver a vida para fazer o bem. Eu tive um amigo que, mais ou menos da minha idade, que faleceu muito jovem. Jefferson, o nome dele. Nós crescemos juntos na mesma igreja, passamos a adolescência juntos, mas ele andou um tempo desviado dos caminhos do Senhor e ele retorna. E ao retornar, ele decide dedicar a vida dele para servir ao Senhor através de uma instituição, numa comunidade muito carente mesmo, com crianças que eram expostas não só à pobreza, mas muitos ali, filhos de pais envolvidos com crime, alguns presenciaram a morte do próprio pai, algumas crianças vítimas de abuso. E ele criou uma instituição chamada Casa do Abraço. O Eric esteve comigo lá algumas vezes, conheceu o Jefferson. Nós levamos algumas viagens missionárias para lá. Talvez alguns outros irmãos que estão aqui hoje já tenham ido lá também, no passado, os mais antigos da igreja que foram em viagens missionárias. Só que esse jovem, ele vem a falecer de forma muito precoce. E eu lembro que a área onde haviam as capelas do cemitério da cidade não comportavam a quantidade de pessoas. Tiveram que levar para o pátio. E o culto fúnebre ali do Jefferson foi no pátio daquele cemitério e havia uma multidão de pessoas. Resultado da vida de alguém que não era perfeito,
que era pecador, que era falho, mas que dedicou a vida em fazer o bem, que plantou sementes de bondade. Mas quem planta para a carne não colhe somente frutos na vida pessoal, frutos, espinhos na vida pessoal, mas também tem um reflexo eterno, um reflexo espiritual. Existe um impacto na espiritualidade dessa pessoa. Porque a comunhão com Deus é afetada, a comunhão com o corpo de Cristo é afetada. Por outro lado, semear no Espírito envolve investir nas disciplinas espirituais, cultivar o fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas 5, de 22 a 23, buscar a santidade. Isso exige um esforço contínuo, exige intencionalidade em fazer o bem, em buscar a Deus. As escolhas que fazemos diariamente, os livros que lemos, as pessoas com quem andamos, a forma como usamos os nossos dons e talentos, como servimos os outros da igreja, a forma como nós nos relacionamos e tratamos o outro, os pensamentos que permitimos em nossa mente, tudo isso são sementes que determinam a nossa colheita espiritual. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja na Galácia. É isso que a palavra de Deus está falando para nós aqui hoje. E o que isso significa? Essa palavra é um convite para eu e você avaliarmos a nossa vida espiritual. Quais sementes nós temos plantado ultimamente? Quais sementes você tem plantado ultimamente? Você está semeando para a carne ou para o espírito? Talvez seja a hora de você reavaliar as suas rotinas, os seus hábitos diários e fazer mudanças que irão promover uma colheita de santidade na sua vida. Essa palavra também é um convite para que você e eu tomemos decisões intencionais. Assim como um atleta se dedica ao treinamento, nós também precisamos ser intencionais em nossa caminhada espiritual, investindo tempo em oração, em leitura da palavra, em relacionamento com os nossos irmãos, de forma que estes nos incentivem a crescer espiritualmente. É um convite também para nós refletirmos sobre o impacto das nossas escolhas, das nossas decisões. Cada pensamento e ação é uma semente. Se você deseja colher uma vida cheia do Espírito, comece a semear intencionalmente na sua vida espiritual. Lembre-se de que a santidade não é um resultado imediato, mas o fruto de uma vida comprometida em semear no campo certo. Mas isso exige de nós o segundo aspecto que esse texto nos traz: perseverança em fazer o bem. No versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque no mesmo tempo certo faremos a colheita, se não desanimamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu lembro que, quando eu era criança, acho que ainda no jardim de infância, talvez, eu recebi a missão da minha professora, aquele famoso trabalho escolar, que talvez a maioria aqui recebeu, de plantar um feijão no algodão. E eu lembro que eu fiz isso, cheguei em casa, peguei aquele famoso pote de danoninho, um pouco de algodão, botei o caroço de feijão, molhei e fiquei esperando. Eu lembro que meus pais perguntaram: o que você está esperando? Estou esperando o pé de feijão crescer. Mas calma, você tem que esperar. Eu falei: mas não é agora? Não vai aparecer? Aí: não, tem que esperar. E no dia seguinte eu acordei, a primeira coisa que eu fui ver é se o caroço de feijão tinha brotado. E não tinha brotado. E eu lembro que aquela espera, para mim, foi angustiante. Mas um pé de feijão plantado no algodão, ele cresce rápido, comparando com outras plantas. E por que eu estou trazendo essa ilustração, e que talvez você tenha vivenciado também? Por vezes nós agimos como crianças fazendo um trabalho escolar de plantar um caroço de feijão no algodão. Queremos que o resultado venha de imediato, no tempo
e na forma como nós desejamos. Até porque eu esperava, naquele tempo, que aquele pé de feijão, inclusive, ia dar feijão suficiente para a gente colher e cozinhar em casa. Um pé de feijão plantado num pequeno potinho com algodão. Eu não somente queria que o resultado fosse rápido, mas eu esperava um resultado do meu jeito. Da mesma forma, Paulo nos encoraja a não sermos como uma criança impaciente e não nos cansarmos de fazer o bem. Porque assim como o agricultor colhe no tempo certo, assim como o carocinho de feijão brota no tempo certo, nós também colhemos os frutos das nossas boas obras no tempo certo. Mas não podemos desistir. Para aquele caroço de feijão brotar, era necessário que eu molhasse regularmente. Eu não podia deixar que a frustração do pé de feijão não ter nascido de forma imediata me fizesse cansar de continuar regando. O trabalho do cristão, por muitas vezes, pode ser cansativo. Pode ser até mesmo frustrante, dependendo da expectativa que você cria. Especialmente se você não vê resultados imediatos. Nós temos essa tendência ao imediatismo. Cada vez mais, a cultura nos influencia a sermos imediatistas, a ter tudo no tempo certo, em tempo recorde. Há 20 anos atrás, talvez quando começou o advento da venda online, já foi um grande avanço, mas a gente esperava 15 dias para uma coisa chegar em casa. Agora a gente compra, dependendo do horário, se comprar bem cedo, às vezes, dependendo do marketplace, no mesmo dia está na tua casa. E se não chegar no dia seguinte, para a gente já não serve. Mas a promessa de Deus, ela é clara. Quando semeamos no Espírito, a colheita vem. Ela não vem atrasada. Não vem de imediato. Ela vem no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. Fazer o bem pode ser uma tarefa exaustiva. Paulo entende que ao lidar com as necessidades das pessoas, com os desafios da igreja, com as pressões externas, podemos facilmente nos cansar. A palavra desistir aqui significa perder o ânimo. É fácil perder o ânimo quando nós não vemos resultados visíveis do nosso trabalho, seja na vida de uma pessoa que nós estamos ajudando, seja um ministério que estamos investindo, ou simplesmente porque não temos o reconhecimento dos homens que esperamos, porque por vezes nós servimos a Deus com uma expectativa errada. Mas Paulo nos lembra que a colheita não depende do nosso cronograma, mas do cronograma de Deus. Mas isso não anula a nossa responsabilidade em perseverar. O tempo certo, e a palavra tempo aqui é a palavra kairos, é um momento perfeito, determinado por Deus. Assim como no mundo agrícola, há um tempo específico para a colheita. Às vezes a colheita pode vir nessa vida, algum tipo de resultado prático do investimento que nós fazemos no reino de Deus pode vir aqui, enquanto estamos caminhando nesse mundo. Mas não se esqueça que a nossa colheita verdadeira, ela está na eternidade. Lembre-se de Hebreus 11, o texto que fala dos heróis da fé. Todos eles semearam, mas não viram, não pisaram na terra prometida. Eles não foram frustrados, porque eles semearam para a eternidade, para o plano redentor de Deus. Além disso, Paulo nos chama a fazer o bem a todos. E ele traz uma ênfase especial: a família da fé. O cuidado comunitário na igreja local, dentro da igreja, ele é essencial. É onde a nossa perseverança, a nossa bondade, o fruto, a virtude da bondade, do fruto do Espírito, é verdadeiramente testada. Ele não está dizendo que estamos isentos de fazer o bem para os de fora, pelo contrário. O que ele está falando aqui
é que não adianta se envolver com grandes obras de caridade, fazer o bem a um morador de rua, mas não ter a capacidade de amar, perdoar e simplesmente ser gentil com o seu irmão que está ao seu lado, que faz parte da sua comunidade de fé. Por vezes eu falo, muitas vezes é mais fácil amar fazendo uma caridade. É mais fácil amar um mendigo do que amar o nosso irmão que convive com a gente. Porque quando a gente faz uma ação de caridade com alguém necessitado na rua, você vai entregar um prato de comida, você vai orar por ele, mas você não vai conviver com ele. Você não vai levar para a sua casa. Você não vai encontrar domingo após domingo. Você não vai encontrar com ele no seu pequeno grupo. Você não vai servir junto com ele na igreja e por vezes vai ter algum tipo de incompatibilidade nessa caminhada. Mas é na comunidade de fé que colocamos à prova a obediência ao mandamento de Jesus, que é mencionado por Paulo, poucos versículos antes, de amar o próximo. Quando Jesus diz que um novo mandamento ele nos dá. Isso exige consistência e exige perseverança. Exige de nós não desistir de amar, não desistir de cooperar para fazer o bem a todos, mas sobretudo com aqueles que Deus também amou e trouxe para perto de você, que fez família da fé junto contigo. Nós não podemos desistir, mesmo que seja cansativo. Pode ser que você esteja se sentindo exausto na caminhada cristã. Talvez você esteja servindo em um ministério ou ajudando pessoas que parecem não dar valor, as pessoas parecem não dar valor ao que você faz. A mensagem de Paulo é clara, não se canse. Deus vê o que você faz. Ele promete que a colheita virá no tempo certo. Talvez você esteja se cansando exatamente porque você está esperando um reconhecimento do lugar errado. Tenha consciência de que você está fazendo o seu melhor, que você está sendo fiel. Porque aquele que é fiel está vendo todas as coisas. Mesmo que os homens não vejam, mesmo que os homens não reconheçam, Deus está vendo. Eu não estou falando que honrar e reconhecer os nossos irmãos mediante o seu trabalho não seja importante. O que eu estou falando é que a nossa expectativa de reconhecimento deve vir do alto. Fazer o bem exige perseverança. Fazer o bem é algo que precisa ser constante. É preciso ter intencionalidade. Não é algo apenas ocasional. Precisamos avaliar a nossa vida, perguntar a nós mesmos de qual maneira nós podemos fazer o bem, mesmo quando os resultados não são imediatos. Precisamos aproveitar as oportunidades. Paulo nos lembra que nós devemos fazer o bem enquanto nós temos oportunidades, enquanto nós temos tempo. Cada nascer do sol, cada dia que nasce, para nós é apresentado uma nova chance de abençoar outras pessoas. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre você e eu, como uma nova oportunidade para fazer o bem, para abençoar a vida de outras pessoas, fora e dentro da comunidade de fé. Portanto, nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus coloca diante de você para fazer o bem. Pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser uma ajuda material, ou simplesmente um gesto, uma presença. Assim como o agricultor que confia que a colheita virá, mesmo quando os frutos não aparecem de forma imediata, nós também devemos confiar em Deus e perseverar em fazer o bem. No tempo certo, no tempo de Deus, colheremos os frutos da nossa fidelidade, não porque somos fiéis, mas porque estamos servindo aquele que é fiel. Enquanto isso, nós devemos usar cada oportunidade para abençoar os outros, especialmente os nossos irmãos e irmãs na fé. Essa ilustração do agricultor que o apóstolo Paulo nos traz, e o foco na perseverança, ela nos ajudam a conectar com a mensagem central do texto de Gálatas,
6, do versículo 7 a 10. Porque traz para nós uma pintura da realidade da vida cristã, onde o cansaço muitas vezes nos afeta, muitas vezes tenta nos impedir a continuar perseverando. Mas Deus nos dá a certeza da colheita. Semeie no Espírito e colha no Espírito. Gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que o apóstolo Paulo nos apresenta uma realidade espiritual inescapável. Aquilo que semeamos em nossa vida, nós vamos colher. O chamado é claro. Devemos escolher sabiamente onde estamos plantando as sementes dos nossos corações, das nossas ações, dos nossos pensamentos. O aviso de Paulo é direto. De Deus não se zomba. Isso significa que nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar o mundo inteiro, mas nós não somos capazes de enganar a Deus. Nós não podemos fugir das consequências das nossas escolhas. O Senhor, Ele conhece não somente aquilo que nós fazemos, mas a motivação por trás daquilo que nós fazemos. O Senhor, Ele conhece os nossos desejos mais profundos. Por isso, Ele sabe de cada semente que nós estamos lançando. Se semeamos para a carne, alimentamos nossos desejos egoístas, cultivando o pecado, colhendo destruição, tanto nas consequências do nosso pecado aqui, quanto na separação eterna de Deus. No entanto, se nós semeamos para o Espírito, vivendo de acordo com a direção de Deus e nutrindo a nossa santidade, colheremos a vida eterna. Como está projetado ali, as aplicações, reflita aonde você está semeando. Não desista diante do cansaço. Faça o bem. E fazer o bem exige perseverança. E aproveite toda oportunidade. Talvez o seu casamento esteja mal. E você está tentando resolver o problema do seu casamento com viagens, com jantares, com presentes, ou simplesmente buscando dicas para um casamento bem-sucedido. Mas não está priorizando a vitalidade espiritual da sua casa, o serviço a Deus em família. Saiba que o problema, ele, na sua raiz, ele só pode ser combatido espiritualmente. Todas essas outras coisas podem ajudar, mas não vão atacar a raiz do problema. Da mesma forma, o seu problema pode ser com a sua relação com as suas finanças. Talvez a sua vida financeira esteja uma bagunça, esteja complicada. E você está simplesmente correndo atrás de adquirir conhecimento para aumentar a sua renda. Mas não está tratando o problema da ganância no seu coração. Talvez você tenha uma preocupação enorme com a formação dos seus filhos, e você deve ter. Com ameaças que vêm do mundo. Com ameaças, teorias seculares. E você esteja empenhado em proteger o seu filho, resolvendo isso apenas ideologicamente. Mas se esquece que toda ideologia humana é uma forma de idolatria. Algumas com mais e outras com menos influências seculares. Da mesma forma, algumas com mais, outras com menos traços da graça comum. E você se esquece de focar no coração do seu filho. Focar espiritualmente no coração do seu filho, com a pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que vai, de fato, protegê-lo, independente do quanto ele estiver exposto a qualquer tipo de pensamento, ideologia deste mundo. Precisamos fazer uma importante conexão com o Evangelho. A realidade é que nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de semear no Espírito de maneira perfeita. Todos nós, de uma forma ou de outra, já semeamos para a carne. O pecado plantado em nossos corações nos separa de Deus. E sem uma intervenção divina, nós estaríamos destinados a colher apenas a destruição. E aqui entra o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio para semear no Espírito em nosso lugar.
Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, plantando somente sementes de obediência e justiça. E na cruz, ele colheu a destruição que nós merecíamos por nossos pecados. Jesus foi aquele que, sem jamais ter semeado para a carne, tomou sobre si a colheita do juízo que era minha e sua. Ele morreu em nosso lugar para que, por meio da sua ressurreição, nós pudéssemos colher a vida eterna. Agora, através da fé em Cristo, temos o poder do Espírito Santo para semear no Espírito. E não fazemos isso sozinhos. É a graça de Deus, por meio do Evangelho, que nos capacita a viver de maneira que agrada ao Senhor. Somos chamados a uma vida de semeadura no Espírito, mas fazemos isso na força do Espírito, sabendo que Cristo já garantiu a nossa colheita de vida eterna. Esse texto é um convite para mim e para você, para sairmos daqui hoje comprometidos a semear no Espírito, confiantes na promessa de Deus, de que no tempo certo colheremos uma colheita abundante de vida eterna. E tudo isso é garantido por aquilo que Deus fez por nós. E aquilo que Deus fez por nós é o que de fato nos habilita a semear no Espírito. Você crê nisso? Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos, porque enquanto semeamos na carne, Jesus Cristo obedeceu de forma perfeita para que nós pudéssemos colher a vida eterna. Que essa verdade, Senhor Deus, do Evangelho esteja impregnada, Senhor Deus, no nosso coração e na nossa mente. Que possamos, Senhor Deus, em resposta àquilo que o Senhor ofertou na cruz, a semente, Senhor Deus, depositada ali, em favor de cada um aqui que já foi resgatado por Deus, que foi resgatado pelo Senhor, que possamos, Senhor Deus, sair daqui com a certeza de que devemos semear no Espírito, que devemos ser testemunhas, Senhor Deus, da obra redentora do Seu Filho na cruz por nós. Diante da nossa incapacidade, Senhor Deus, de perfeição, que possamos testemunhar aquele que é perfeito. Que possamos, Senhor Deus, mostrar ao mundo que há uma saída, há um caminho que não pode ser construído pela nossa própria força, mas que foi feito pela obra redentora de Cristo na cruz. Se há pessoas aqui que não conheciam essa verdade, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, e que eles possam sair daqui com a certeza de que o Teu Filho, Jesus Cristo, semeou por nós, e nós podemos colher a vida eterna. E enquanto nós não vivemos essa vida na plenitude, podemos testemunhar, semeando no Espírito, frutificando espiritualmente, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido no mundo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.